Bom, nós estamos tendo na edição de hoje a presença da presidência e da secretaria do Partido Progressista aqui em Tupanciretã, né, o Giovanni Dalmas, que foi reeleito, e o João Flores está aqui na condição de secretário. No bloco anterior, o Giovanni nos deu um resumo de como foi um pouco os objetivos daquele evento e o que estava na ordem do dia para lá acontecer. Um evento que aconteceu dia 18 e que por 4 horas reuniu os progressistas e simpatizantes dessa agremiação partidária na Câmara de Vereadores. Ele anunciou aqui que houve uma presença de mais de 300 pessoas, superando em muito as últimas convenções que aconteceram do partido em outros momentos. E no final do bloco eu questionei o João, que é o secretário, para nos trazer um pouco da nominata. E o João até comentava agora no intervalo, a nominata é bastante extensa, ele vai dar os principais cargos ali e alguns nomes, mas depois a gente pode até publicar toda a listagem no nosso portal, lá fica à disposição para quem quiser ver a listagem como um todo. Mas, João, em primeiro lugar, bom dia, obrigado pela visita, como é que está, amigo, tudo bem? Bom dia, Miguelzinho, bom dia aos rádio ouvintes, é um prazer voltar aqui no Variedades, acompanhando o presidente do partido, que já falou anteriormente, fizemos mesmo uma grande convenção, uma das maiores do partido, né? E para se chegar a esse grande evento é preciso uma equipe de trabalho. Então, Giovanni, quero aproveitar a oportunidade aqui para agradecer a Michele Turquete, o Pipe, que é o secretário-geral do partido, a imprensa, né, do partido através da Fernanda, a presidente Alcida da Juventude, o Matheus, a Alcida da Ação das Mulheres, o Matheus da Juventude, os nossos vereadores, o Didi, o Cancian e o Carlos e as suas assessorias. A nominata, então, do diretório permanece a mesma do ano passado, né, com o presidente Giovanni Dalmas, o vice Nelson Gastaldo, segundo vice o Marcelo Malheiros, secretário-geral o Luiz Eduardo Viana Pipe, secretário João César Flores, tesoureiro Dayan Soares Peixoto e o Kleber Ritter, assessoria jurídica o William e o Fábio, o Dr. William e o Dr. Fábio Silveira, tá? E a coordenadora de imprensa Fernanda, de mídia Michele Turquete, e para os delegados, né, da convenção, o prefeito Carlos Augusto Bruno de Souza, o Gustavo Herte Terra, João Francisco da Fonseca, Evandro Pinto da Silveira e o Alaor Silveira. Então esse é um dos membros principais do diretório. Perfeito. O da Juventude, então, ficou de presidente o Matheus Braz de Souza, o vice-presidente Delmiro Pereira Gomes Neto, o secretário-geral o Cassiano Machado de Souza, tá? E os vogais o William Martinziana e a Evelyn Tayane Portela de Moraes, Bernardo da Rosa Marques. Da Ação das Mulheres, a presidente, então, continua com a Alcida Encarnação Marques, né? A vice-presidente Michele Turquete, segunda vice-presidente Suzimara Elgert, secretária-geral Maria Cecília Cruz, tesouraria a Ilone Juncker da Rosa, e as delegadas Caroline Lima Silveira, Dirlene Vendrusco, Sandra Plautos Antonini, Elaine Rogovoski, e a assessoria de marketing a Michele Turquete. Membros da executiva, a dona Lindolfa França, e aí segue as nominatas. Perfeito. Bem, isto foi por aclamação, presidente, porque não havia disputa entre mais de uma chapa, né? Foi feito por aclamação, como eu falei ali no início, né, Miguelzinho? Como só havia uma chapa, nós fizemos, então, por aclamação, os três diretórios. Nós queríamos também aqui na sequência, Miguelzinho, registrar também que dentro desse número de participantes que esteve lá na convenção, nós recebemos a visita de alguns partidos políticos na nossa convenção, o qual a gente fez lá pessoalmente o agradecimento, e agora, né, a gente aproveita esse espaço da rádio para fazer esse agradecimento. Esteve lá nos visitando o presidente do PSDB e atual vice-prefeito de Tupanciretã, o Gustavo Lírio, foi com a sua equipe política lá, acompanhada dos vereadores, o vereador Ronaldo Machado Salles, do PSDB, o vereador Zé do Povo, do PSDB, e uma grande parte da sua executiva estiveram nos visitando na convenção, o qual aqui a gente ficou satisfeito, feliz, né, da presença deles, na qual a gente faz os nossos agradecimentos em nome dos progressistas. Da mesma forma,
nós tivemos a visita do presidente dos Democratas, de Tupã-Seretã, o Evaldo Freitas. Tivemos lá, batemos um papo, conversamos bastante. Também, neste mesmo dia, recebemos a visita do presidente do PTB, do Marcelo Cumplaudes, que preside o PTB aqui de Tupã-Seretã, né, onde eles conversaram conosco lá, e também o vereador mais votado de Tupã-Seretã e presidente do PRB, o vereador Catite lá, que esteve tomando um chimarrão conosco, juntamente com a sua equipe, com a sua executiva, o qual aqui a gente fica muito satisfeito e agradecido, né, pela participação e presença que eles tiveram lá, porque é importante, né, a gente receber visitas, porque o dia da convenção, além das atribuições oficiais que a gente tem que cumprir, as convenções de partidos, de todos os partidos políticos, não só dos progressistas, é uma festa entre família, uma festa na família, uma festa, aquela festa que não tem o comes, o bebes, não tem o trago, mas só tem o chimarrão, né, um chimarrão, um cafezinho ali, e bastante conversa para a gente trocar bastante ideias, né, sobre isso aí. Então a gente fica assim agradecido dessas pessoas que se fizeram presente e também de todos os outros progressistas que foram lá, aqueles que também não puderam, né, João, muitos nos ligando, justificando, alguns viajando, alguns por problema de saúde, mas mesmo assim deixa a gente contente, Miguelzinho, das pessoas se preocuparem de por que não ir lá participar do partido. Isso é porque tem amor pelas causas do partido, pelo que o partido defende, por ser um partido municipalista, que o nosso partido sempre foi isso, sempre teve este objetivo. Temos o objetivo da defesa das coisas próprias do ser humano, enfim. Então, nesta linha de defesa, nessa linha de ser municipalista, de ter objetivos, o nosso partido sempre fez. E as pessoas gostam disso aí. Nós tivemos assim, junto conosco lá, que nos encheu de alegria também, né, o prefeito Miguel, que foi prefeito por várias vezes em Tupã-Seretã, o prefeito Osnei, né, presente na convenção, o prefeito Guga. Então, os que marcaram os seus tempos, cada um na sua época, cada um da sua forma, marcaram os seus tempos, estavam lá junto conosco, né, na convenção, participando, conversando, discutindo. Enfim, o próprio prefeito Guga chegou na parte da manhã de São Paulo, e foi direto para a convenção, onde ele recebeu lá um prêmio como gestor de destaque do município gaúcho. Foi 10 prefeitos que receberam uma premiação da Fundação Milton Campos, e dentro desses 10 prefeitos estava o nosso escolhido como inovador em gestão, né? Então isso, quando a gente fala, né, que a gente está construindo a casa, que está melhorando, é isso que a gente faz. Muitas coisas não aparecem para a comunidade, mas a forma em que a gente modificou a gestão pública, a forma que a gente tem visto, né, a gente tem feito isso aí, é isso que faz com que a gente mude. E o nosso prefeito, para nossa alegria, recebeu é um prêmio, foi tudo pago por eles lá, e este prêmio que ele recebeu foi pessoas altamente, esses conferencistas, altamente qualificados, os Fórmula 1 do país, estavam lá falando sobre gestão pública, dizendo e trocando ideias e experiências para que melhorem ainda, né? Nós, em gestão pública aqui, eu acho que é inédito. Aí nós solicitamos e pegamos uma auditoria que nos acompanha na parte contábil. Nós mesmos contratamos uma empresa para fazer auditoria de nós mesmos, para que a gente melhore na gestão. Então, isso aí a gente pode, é evidente que a gente vai conversar num outro momento. Mas então, assim, é a forma da gente fazer política, forma clara, forma objetiva, procurando resolver via partido as coisas que interessam a nossa comunidade. É óbvio que a gente não consegue alcançar a tudo, né, Miguel, e a todos, mas a gente faz a nossa parte. A nossa vida aqui é uma passagem, né? E nessa passagem a gente procura fazer o bem comum, fazer aquilo que é possível fazer. Então eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a você, Miguelzinho, a sua rádio, que tem dado essa abertura não só para os progressistas, mas para todas as agremiações partidárias, para que a gente possa vir aqui falar, expor, conversar, né? Dizer o que a gente está fazendo como homem público e como dirigente partidário.
aqui reforçar o agradecimento que o João, secretário, aqui fez aos nossos vereadores, ao presidente Carlos, ao vereador Cancian, ao vereador Didi, as assessorias, a Michele, que é a nossa coordenadora de mídia, e faz muitos anos que ela acompanha o vereador Carlos lá na assessoria da Câmara, né? A Débora, que assessora o vereador Didi, a Bruna, que assessora o vereador Cancian, que elas também impulsionaram, fizeram que o partido fique grande, convidando as pessoas para que o partido tivesse este sucesso na convenção que teve no último sábado, no dia 18. Então, aqui, para encerrar, os nossos agradecimentos a todos os progressistas, nossos agradecimentos àqueles que se fizeram presente lá, àqueles que porventura não puderam ir. Nós estamos sempre abertos, prontos para o diálogo. Fizemos lá algumas enquetes, fizemos algumas sugestões, isso num outro momento a gente vai poder conversar, mas a gente tem alguns resultados até de coisas internas, né, no partido, até para o futuro de Tupã-Seretã. Isso é um tema que é interessante, porque na pauta ali, na ordem do dia, estava ali outros assuntos. Então, os senhores comentaram aqui o resultado da eleição da nova diretoria, tanto da diretoria geral quanto do aspecto das mulheres e dos jovens. Mas é evidente que entre os outros assuntos, vocês tiveram a visita de vários partidos aqui de Tupã-Seretã, e a gente está na iminência de o ano que vem ter a eleição municipal. É evidente que essa questão de possíveis coligações, indicações de possíveis nomes, conversas de como isso pode se concluir esse trabalho como um todo, imagino que tenha acontecido também. Exatamente, e aconteceu. E é para isso as convenções. A gente tem que ouvir as pessoas, os convencionais, para ver o que as pessoas pensam. Nós sempre tivemos o cuidado, Miguelzinho, de nunca decidir nada sozinho. Primeiro a gente ouve o todo, o que o nosso pessoal pensa. E foi essas questões, porque este novo diretório, que foi eleito agora, no dia 18, é o que vai dirigir o partido até o ano de 21, ou seja, a eleição agora em 2020. Então vai ser o diretório que vai levar isso para a comunidade, né? É o que vai resolver essa situação. E foi exatamente um dos temas nos assuntos gerais que foi discutido, foi justamente isso aí. Alguns candidatos, foi citado vários nomes de progressista, foi citada a situação, foi conversado, inclusive nós fizemos uma enquete lá, uma sugestão, até fizemos uma espécie de votação, porque tem pessoas que não gostam estão um pouquinho mais tímidas, não né? gosta de expor, né? Não gosta de expor, então a gente fez até um negócio muito legal, muito bacana, que todo mundo lá votou e colocou, e a gente fez depois um apanhado disso aí, de coligações, quais os partidos preferenciais, a composição da majoritária, né, para nós compor a majoritária com qual partido, ou com quais partidos, enfim, e essas questões, todas elas foram colocadas, foram discutidas e foram divulgadas no final da convenção para os progressistas, para que eles saibam o resultado do que houve aquilo. Nós, desde há 12 anos atrás, que eu assumi a direção do partido, a gente sempre levou assim, a ideia de a gente mudar a forma de se fazer política. Às vezes não precisa mudar as pessoas, mas você tem que mudar a forma. E uma das formas que eu disse para o João, conversava na época com outros tantos companheiros, eu acho que o presidente do partido, o presidente do diretório, ele não pode ser candidato a vereador. Porque ele, para poder aglutinar melhor, ele não pode ser. Isso eu sempre defendi, essa tese. No momento que as pessoas pediram para que eu fosse candidato e presidente do partido, eu saí da qualidade de candidato a vereador, para abrir espaço para todos os outros, para que a gente consiga fazer um trabalho harmônico entre todos os pré-candidatos ou candidatos, né, a vereadores. Não escapa isso aí da majoritária. Uma majoritária é uma outra situação, mas de vereadores a gente fez isso. Uma outra coisa que a gente sempre introduziu na nossa ideia das mudanças, que nós teríamos que mudar, nós teríamos que criar novas lideranças. Né? O criar nova liderança não é a pessoa que tem 10 anos, 15 anos, pode até ser a pessoa que tem 50, 60, 70, mas desde que seja uma nova liderança. E nós fizemos isso aí, Miguelzinho. Claro que custou um período, nós levamos 3, 4 anos aí para poder fazer isso aí com o próprio prefeito Guga. Quando nós definimos, não sozinho, definimos a nível de diretório, que o candidato teria que ser o novo, teria que mostrar um perfil novo para a comunidade de Tupã-Seretã, em que quando nós citamos, qualificamos o nome do prefeito Guga, houve várias surpresas das pessoas nos procurar. Pô, mas o
o Guga nunca foi vereador, o Guga nunca concorreu a cargo eletivo, sabe? Aquelas questões que começam. Digo, não, pessoal, ele sempre foi um progressista, né? Sempre teve numa outra linha, como advogado, como secretário de partido, né? Nunca realmente concorreu. Mas o que nós queremos para a Sertã? Nós queremos gestão, né? E a pessoa que pode fazer gestão, ou as pessoas que podem fazer gestão, é que nós temos que tentar procurar para apresentar para a comunidade, para não fugir daquela nossa linha da ideologia de nós sempre defendermos o direito de propriedade. Aquilo, né, o que se tem, se você conseguiu, é teu. Você não pode estar dividindo uma coisa que você trabalhou a vida inteira para conseguir, né? Claro, divide com a família, mas não nessa linha, né? E nós, como somos municipalistas, nós fizemos isso. Então, assim, ó, esta ideia de mostrar o diferente, o novo, o gestor, né, nós vamos continuar, vamos manter. Já tem outras pessoas, né, convivendo conosco, que não participavam muito, mas sempre foram progressistas, mas não tinham participação. Nós já trouxemos para participar, para ver como funciona, porque a parte política partidária, ela tem aqueles extremos que nós não julgamos. Porque nós fizemos política séria, com transparência e com responsabilidade. Normalmente se fala em político hoje, tu sabe o que é quando se fala em política, né, Miguelzinho? Vem em Brasília, vem todos esses problemas aí de corrupção e tal. Não é o nosso caso. Então nós podemos vir aqui no microfone, conversar contigo, Miguelzinho, conversar com a comunidade, como é que nós fizemos política, a forma que nós fizemos, que é uma forma limpa, uma forma transparente, é uma forma ética de fazer. É assim que a gente faz, a gente mora em Tupã, a gente é de Tupã, a gente é municipalista. Eu queria aqui agradecer a você e a toda a comunidade de Tupã-Seretã por nos dar essa atenção e pedir desculpa se a gente alongou um pouquinho. Não, o tema é bastante importante. Finalizando aqui, agradecer a todos. Com relação àquela enquete que os senhores fizeram lá, já está concluída, já tem algumas posições que o partido pode externar à comunidade como um todo, por exemplo, vamos fazer coligação com tais segmentos, vai ser decidido até quando? Ficou definido algumas questões assim com relação a isso, Giovanni? Com partidos políticos já ficou definido quais os partidos que é a tendência nossa de fazer. Claro que isso aí que nós só vamos definir oficialmente lá em julho do ano que vem, que é o dia, a época oficial, porque a gente não pode decidir nada antes. Até porque tudo que se for decidir antes, ele pode ser Pode ser mudar. Pode ser mudar, entendeu? Certo. A ideia é justamente essa, é botar os nossos partidários, né? Botar o nosso partidário que daqui a pouco tem eleição e que a gente tem que se envolver e que tem que ser discutido, né? E esse foi o maior objetivo, né? Então o pessoal entendeu a mensagem, né? E a partir de agora foi o primeiro passo para a gente compor, né? O ano que vem, com partidos e com candidatos. Essa foi a ideia que o pessoal aceitou e participou, né, Giovanni? Assim a gente já tem uma noção do que o partido está querendo. E conversar com as pessoas, né? Até com os partidos que lá foram nominados, né? E essas definições se oficializa em junho ou julho? Eu não lembro se é junho ou julho do ano que vem. Normalmente era final de junho, mas agora mudou o prazo, né? Eu acho que é julho, agora eu não tenho bem certeza. No início do segundo semestre do ano que vem. Mas até lá, eu imagino que os senhores já vão estar com isso já alinhado com mais antecedência. Os senhores têm que calendário para a campanha do ano que vem? Não, o nosso partido... Tranquilamente, Miguelzinho, a gente vai, nós em função desta pesquisa, desta consulta que a gente fez, nós já temos a noção para qual caminho tomar. Isso já vamos começar a trabalhar em seguida, nesse sentido, já em cima do resultado. Não vamos definir e oficializar, porque não tem como nós fazer isso, porque tem o prazo regimental. E uma outra questão, Miguelzinho, que vai mudar para a eleição do ano que vem, que isso também modifica um pouquinho para alguns partidos, não digo para todos os partidos, mas modifica para alguns partidos, que nós não temos mais a coligação na proporcional. Isso é uma coisa nova. Sim. Para nós, município, para todos, né? Para todos os municípios, que a lei é para todos. Sim. Nós não temos mais. O que é a coligação na proporcional? Né? Como era feito antes? Você mantinha coligações de candidatos para prefeito e vice com X, Y partidos, e se fazia uma coligação diferente para vereador, ou igual ou diferente para a situação de vereadores. Eram independentes, digamos assim. Eram independentes, podiam fazer 2 tipos de coligações. Perfeito. Hoje a lei mudou. Para
a vereança para vereador, não existe mais a possibilidade de coligação. Ou seja, cada partido político com o seu registro no seu município tem que concorrer sozinho, ou não concorrer, mas tem que concorrer sozinho, que eu digo, com os seus candidatos a vereador. Isso, para o público, talvez até não mude muito, para quem escute o que a gente está falando. Mas para a gente que é dirigente partidário, e os dirigentes dos outros partidos sabem bem o que eu estou falando, porque eles vivem a mesma situação que eu, isso muda um pouco a regra. Até nas composições futuras. Isso muda porque os partidos agora ou concorrem sozinhos para vereador, ou não concorrem. Né? Mas a majoritária, ele ainda continua a mesma regra. Pode haver as composições e as coligações partidárias. Perfeito. João, tu queria complementar? Só para complementar aqui as lideranças nossas, progressistas, que também se manifestaram na nossa convenção através do ofício. Tem o senador Luiz Carlos Reis, o deputado federal Afonso Ram, e aqui os estaduais, o Frederico Antunes e o Hernani Polo. Tá? Também aqui eu quero sintetizar aqui a ideia dos filiados que estiveram lá, agradecendo a Alcida, né, que se reconduz, né, a presidência da Ação das Mulheres, o Matheus, que assume, né, e que já tem uma data, já está, não sei os detalhes, mas parece que já tem um grande evento aí da juventude em favor da DAT, aí meio logo, aí, que eu acho que em seguida a mídia vai... Dia 15. Dia 15, né, em seguida... Eu acho que eles vão vir na rádio. Eles vão vir na rádio divulgar, né, então um agradecimento profundo à Alcida, ao Matheus, e o Giovanni, como quem ouviu, quem conhece, sabe, o Giovanni é um progressista nato, né, é um cidadão dentro do partido que tem histórico, tem história, né, é sempre honesto, transparente, e quando fala é isso aqui, fala com conhecimento de causa. Então, nosso agradecimento do partido, ao Giovanni Dalmasi, se Deus quiser, que ele possa continuar conduzindo dessa forma transparente, com diálogo, né, com a opinião de todos os filiados, de todos os diretórios, para que a gente continue sendo esse partido grande e determinante, né, no progresso de Tupanciretã. Então, Giovanni, em nome do partido, muito obrigado por essa tua disponibilização e vontade, né, de continuar nos dirigindo. Bom, pelo que o Giovanni comentou, o senhor não é candidato nem a vereador nem a prefeito, então, porque o senhor vai ser o presidente do partido. Né? Vereador. Vereador. Vereador? É. Vereador não vai. Muito bem. Não, para prefeito, ele é um dos homens, das lideranças que foi indicado. O Miguelzinho está me excluindo aqui, João. Está me excluindo do processo. E a gente pode aqui falar, né? Entre os nomes que lá... o Giovanni é um, o Gustavo Terra é outro, o prefeito Miguel, né? O vereador Chico, o vereador Carlos, né? Entre uns 20 nomes que foram citados. Foram citados bastante. Até a gente não queria fazer essa citação, porque até a gente esquece de alguém, depois fica... de repente, eu peguei eles de surpresa, porque assim não estava previsto isso aqui. Agora ele começou a falar, o Odilãozinho foi citado. O Odilãozinho também. O Kleber Ritter. Tem tantos outros. Agora ele começou a falar, a gente queria... Não é segredo, né? Até porque foi publicado lá, mas a gente também... Depois esquece de alguém aí, fica... Se quer, posso relacionar aqui. Acho que não convém, porque tem outros nomes aí que... mas né? é por aí. O Hilton Balzan, enfim, Nelson Gastaldo. Nelson Gastaldo também foi o prefeito Carlos Augusto não pode por uma questão legal, porque ele já foi reeleito. Mas foi citado também. E foi citado também. O prefeito, por questão legal, aí é a parte da legalidade eleitoral, né? Ele já foi reconduzido ao segundo mandato. Então, pela legislação, ele não pode ir ao terceiro mandato. E outro que foi citado, que também não pode ser candidato, é a esposa dele, a Neca, também, pela mesma regra, né? Por ser esposa e tal. É a legislação essa aí. Também foi citada lá como uma possível candidata, que poderia ser uma candidata a prefeito. Pode, para nós pode, só que a legislação não nos autoriza, né? O que fica claro e é bom para o dirigente do partido, para quem é filiado, é que a gente tem vários nomes, né? Com idoneidade, com capacidade de ser prefeito. Isso é bom, né? Quando a gente... Esse é um problema bom, né? Bastante gente que pode nos representar. Tá certo. Mas a ideia é essa nossa, Miguelzinho, assim, agora que a gente entrou nessa... A ideia é valorizar a todos, né? Dar oportunidade para todos. Por isso que eu digo a renovação, né? A renovação não é da pessoa que tem 10, 15 anos, 20 anos ou 50 anos. É renovar, é mostrar que todos podem, se a ideia de todos poderem é aquilo que o partido defende, manter aquilo que o partido defende.
Não foi lá, foi candidato lá em tal época, lá o fulano do Partido Progressista não foi eleito. Bom, aí é uma outra situação. Se a comunidade entendeu que não era a vez dos progressistas se manter ou continuar, enfim, não tem problema nenhum. Aí é uma decisão lá de urna. Mas o objeto, a forma de fazer política, a forma de fazer gestão, ela tem que ter esse segmento dentro da ideologia do Partido Progressista. Procurando sempre se atualizar, né? Hoje a gestão se procura administrador, né? Para o setor público. E essa é a linha do partido, né, Giovanni? Que é assim que o GUG tem desenvolvido, né, o seu projeto de governo, e tem dado certo, né? Claro, não está tudo a mil maravilha, mas a gente pode dizer que a gestão é boa, progressista, né? Tanto é que esse prêmio que ele recebeu a nível nacional é um reconhecimento disso, né, de uma gestão boa. João Flores, secretário do partido, Giovanni Damasio, presidente reeleito aí para o Partido Progressista, nos trouxeram vários detalhes e informações com relação à convenção que aconteceu no último dia 18 de maio aqui em Tupã-Siretã e que trouxe várias definições e ainda deixou muita coisa a ser definida nas próximas etapas e nos próximos períodos. Obrigado pela presença dos senhores aqui e ficamos à disposição em outros momentos. São 9h46, eu vou a um intervalo comercial, já retorno com a sequência da edição do seu programa Variedades, que tem o patrocínio de farmácias associadas aqui. Você tem amigos, farmácias associadas em Tupã, Farmácia Econômica, na Avenida Rio Branco 437. Telefone 3272-1444. Teseus 30, esse produto que tem revolucionado o mercado e um problema tão comum entre os homens, a impotência sexual masculina. Teseus 30 você encontra na farmácia de sua preferência. E barbadíssimas é na Delta Sul. Super ofertas, lá tem, por exemplo, uma lava-roupa 14 quilos da Panasonic por apenas R$ 149,90 mensais sem entrada na Delta Sul. Eu vou a um rápido intervalo comercial, mas já retorno com o seu programa Variedades no seu rádio, nos 990 kHz, no portal tupan.m.br, nos aplicativos para tablet e smartphone e também na nossa live com a participação de alguns ouvintes que estão interagindo conosco. Intervalo, eu já retorno.